Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigada, viu? Irmãos amados, vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do verso 31. Nós vamos ler do 31 ao 34. Lucas 18, 31 ao 34. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a passagem do Senhor. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer um resumo desse capítulo 18, para depois nós voltarmos nessa passagem, amém? Vou fazer um resumo. Aqui no versículo do 1 ao 8, o Senhor fala da parábola da viúva persistente. Vocês lembram que eu preguei em junho? Mas eu quero falar para os irmãos o seguinte. Nesse capítulo 18... o Senhor Jesus nos ensina, através do verso 1 ao verso 8, o dever de orarmos. O dever, guarda essa palavra, o dever de orarmos, sempre, nunca desanimarmos. Ou seja, persistir na oração, perseverar na oração, buscar ao Senhor o tempo todo. Então, o Senhor fala para nós que é dever nosso orarmos. E se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver, irmãos. Vocês vão ver. Lê a Bíblia para vocês verem. Moisés orando. Abraão orando. José orando. Ana orando. Davi orando. Salomão orando, Eliseu orando, Elias orando, Josafá orando, Samuel orando, Neemias orando, Daniel orando, Josué orando, Jeremias orando, Abacuque orando. Quase todos do Antigo Testamento oravam e buscavam a Deus com fervor. No Novo Testamento, todos os discípulos oraram. Todas as pessoas oraram. E esse ensinamento o Senhor Jesus nos deixou em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8, para nós orarmos e nunca desanimar. Por que, irmãos, nunca desanimar? Porque nós temos um Deus que no tempo dele, ele cumpre o que você pediu. Então, nunca desanime, é o seu dever, é o meu dever, orarmos sem cessar, amém? E aqui no verso do 9 ao 14, o Senhor Jesus nos ensina a sermos humildes. Por quê? Porque nessa parábola você pode ver que 2 homens subiram ao templo. Um era fariseu e um era publicano. O fariseu orava se exaltando. O publicano não. O publicano já se humilhou.
O fariseu falava com Deus assim: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Não roubo, não sou corrupto, não sou adúltero. Olha, Deus, eu não sou como esse aqui, ó, que está aqui. Eu oro 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, se exaltando, né? O publicano não, o publicano lá de pezinho, mas ao longe falava, batia no peito e falava: misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador. Aí Jesus nos ensina. Jesus nos ensina. Eu lhes digo, aqui no 14, do verso do 9 ao 14. Versículo 14, Jesus fala, depois que ele conta essa parábola do fariseu e publicano, ele fala: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5, ele fala assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Amém, meus amados irmãos? No verso 15 ao 17, o Senhor Jesus nos ensina que devemos ser como as crianças. As crianças amam de verdade. A criança tem um coração perdoador, porque a humildade, a confiança e a pureza de coração são características frequentemente encontradas em crianças. Para entrar no reino dos céus é preciso ter uma fé pura, ser simples e ser humilde, como a de uma criança que confia plenamente no seu pai. Amém? No verso 18 ao 25, esse é um resumo, tá, irmãos? No verso 18 ao 25, o Senhor Jesus nos ensina a sermos generosos, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? Olha o que ele nos ensina aqui, do verso 18 ao 25. Certo homem importante, Jesus e o homem rico, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ah, tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, não adianta nada você saber as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, e não praticá-las. É muito difícil entrar no reino de Deus uma pessoa que não é generoso com o teu próximo. É muito difícil uma pessoa ser recebido no céu
se você, meu filho, só pensar no seu Deus Mamon. Amém? Deus de poder e glória, tem misericórdia de nós. Tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, desde o primeiro versículo até o 30, Ele mesmo viveu. Ele orava até suar sangue. Foi humilde, o mais humilde dos homens. Amou de verdade. E não havia no mundo alguém mais generoso que o nosso Deus, que o nosso Jesus. Amém, meus irmãos? Agora no capítulo, agora no verso que eu li, que nós lemos. Vamos ler novamente. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes era oculto. E eles não sabiam o que ele estava falando. O Senhor Jesus estava subindo para Jerusalém. Irmão, guarda essa palavra. Guarda essa passagem. O que o Senhor Jesus estava fazendo? Subindo para Jerusalém. Subindo. E eu imagino o Senhor Jesus subindo para Jerusalém, carregando todos os nossos pecados. Ele já estava indo para ser maltratado, machucado, zombado, açoitado por mim e por você. Ele já estava subindo e já tinha falado para os discípulos: nós estamos subindo para Jerusalém. Então, ele estava subindo, carregando os meus pecados. E eu imagino que cada passo que o Senhor dava, eram os meus pecados que ele estava levando com ele. Cada passo que ele dava, era o seu pecado que ele estava levando. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino o Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar o que estava perdido. E veio ao mundo para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava seguindo para o último adeus à humanidade. Humanidade esta que viu mudo falar, paralítico andar e cego enxergar, como aconteceu aqui no versículo 35, quando ele curou o cego Bartimeu. Ele curou o cego Bartimeu, e eu imagino como estava o coração do nosso Senhor Jesus, subindo para aquele lugar, subindo para morrer, mas ele não deixou de atender o clamor de Bartimeu. Ele curou Bartimeu, e Bartimeu seguiu o Senhor Jesus, seguiu aquela multidão, e ele, com certeza, ele presenciou toda a tragédia, todo o açoite, toda a humilhação que o Senhor Jesus passou, por nossa culpa, no nosso lugar. Agora, voltando um pouco para o versículo 34, voltando um pouco. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe era oculto. E eles não sabiam do que estava falando. Eu imagino, meus irmãos, que os discípulos, nesta hora, eles não eram cabecinhas fracas. Não, nada disso. Eu imagino, com a minha cabecinha aqui, eu imagino que eles não estavam entendendo, não porque eles tinham a cabecinha fraca. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eles não estavam entendendo, eu imagino, que eles não estavam entendendo o Senhor Jesus com tanto poder
passar por uma situação dessas. Passar por essa humilhação, passar por porque Jesus falou, eu vou ser insultado, vão cuspir em mim, vão zombar de mim, vão me insultar e vão me matar. Jesus, com todo o poder, ia passar por essa humilhação. Mas, meus irmãos, por que ele foi? Por que ele seguiu? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Está sentado à direita do Pai, e voltará com poder e grande glória, para buscar aqueles que foram fiéis e que suportaram as perseguições até o fim. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 12 ao 13. Vamos ler? Vocês podem abrir suas Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, verso 12 ao 20. Vamos ler. Vamos ler a passagem. Todos acharam? Presta bastante atenção nas palavras dessa profecia, tão linda, tão maravilhosa, que é verdadeira. Escuta só. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, digam, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor Deus quer que nós aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo a sermos pessoas de oração, a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas que amem de verdade a Deus sobre todas as coisas e sermos pessoas generosas, que amem o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi uma reflexão. Guarde tudo que está escrito neste livro, e esse livro é a verdade. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque eu sei, Jesus Cristo, que o Senhor seguiu para Jerusalém, para salvar, para libertar. O Senhor subiu para Jerusalém, Jesus querido, com os meus pecados. E hoje estou aqui, Deus, para engrandecer e louvar o teu grande nome. Eu só tenho que te agradecer, ó Deus. Me ensina a ser pessoa de oração, Pai. Me ensina a ser pessoa humilde, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser como criança, Pai. Me ensina, Jesus. Me ensina, ó Deus querido, a ser uma pessoa agradecida, uma pessoa generosa,
e amar o Senhor acima de tudo, e ao meu próximo como a mim mesmo, Senhor. Me ensina, Senhor, porque o Senhor mesmo viveu tudo isso. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome.